Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 9 de dezembro. O Senado Notícias começa agora. A PEC de incentivos tributários para empresas de tecnologia, aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça, deve ser votada hoje no plenário. Vamos ver a pauta. O primeiro item prorroga os prazos para a contribuição previdenciária sobre receita pública e para a alíquota do COFINS importação. O segundo é a PEC de incentivos tributários para empresas de tecnologia da informação e de comunicação. Também pode ser votado o projeto que cria o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal. Os senadores também podem votar ajuste nos prazos de validade de concursos públicos em razão da pandemia da Covid-19. Outro projeto isenta advogados do pagamento de custas processuais em execução de honorários advocatícios. E também está na pauta a prorrogação da isenção de IPI na compra de automóveis e a extensão do benefício a pessoas com deficiência. E ainda medidas de proteção para entregadores de aplicativos durante a pandemia. A proposta de emenda à Constituição sobre incentivos e benefícios tributários para empresas de tecnologia foi explicada pelo relator, o senador Antônio Anastasia. Foi aprovada na Câmara dos Deputados a proposta de emenda constitucional número 10, que visa restabelecer a isonomia entre o tratamento tributário das empresas de informática e de telecomunicações e de semicondutores que se encontram hoje na Zona Franca de Manaus com aquelas que estão nas demais regiões do Brasil. Esse tratamento igualitário já existe no Brasil há 30 anos e recentemente, com a aprovação da chamada PEC emergencial, foi estabelecido um novo critério reduzindo alguns benefícios para alguns segmentos empresariais. Essa questão das empresas de tecnologia foi ressalvada, mas tão somente para a Zona Franca de Manaus. O objetivo dessa PEC é restabelecer a situação vigente, ou seja, o mesmo benefício dado a empresas desse segmento, tão importantes para o desenvolvimento do Brasil, concedidos à Zona Franca de Manaus, também devem ser mantidos para as demais indústrias desse mesmo segmento que estão presentes nas demais regiões do Brasil. É esse o conteúdo, portanto, simples e muito justo dessa proposta de emenda constitucional que ora relatamos aqui no Senado Federal e pretendemos a sua aprovação. E o senador Randolfo Rodrigues é o relator do projeto que cria medidas de proteção aos trabalhadores de aplicativos durante a pandemia. O que é que estabelece o projeto? Primeiro o seguinte, ele durante a vigência da pandemia, durante a duração da pandemia, ele estabelece um seguro contra acidentes a ser pagos pelos aplicativos a esses entregadores. O projeto também estabelece um benefício ao entregador que se afastar ou for afastado em decorrência de infecção pelo coronavírus, pela Covid-19. Estabelece assistência financeira durante 15 dias, que pode ser prorrogado por mais 2 períodos de 15 dias para aqueles entregadores dos aplicativos que por acaso se infectarem. Além disso, obriga os aplicativos, as empresas de aplicativos, a disponibilizarem para os entregadores máscaras, álcool em gel, além de fornecer alimentação ao entregador por programas de alimentação do trabalhador que foram estabelecidos em uma outra legislação. Além de tudo isso, o projeto garante aos entregadores que os aplicativos assegurem para eles instalações sanitárias no estabelecimento onde eles estão atuando e o acesso à água potável e ao atendimento de todas as suas necessidades básicas. Enfim, o projeto traz cidadania para os entregadores de aplicativos que viveram nessa pandemia uma condição de trabalho análogo à escravidão, quase análogo à escravidão. Já o projeto sobre isenção de IPI na compra de automóveis e a extensão do benefício a pessoas com deficiência é explicado pela autora, a senadora Mara Gabrilli. Esse projeto ele precisa ser aprovado até o final do ano. A atual isenção de IPI
para a pessoa com deficiência comprar um carro termina em 31 de dezembro e esse PL prorroga a isenção até 2026. Ter a isenção no IPI é o requisito para solicitar a isenção do ICMS. E ter a isenção no ICMS é o requisito para pedir isenção do IPVA. Então é importante lembrar que essas isenções são uma forma do governo compensar a falta de acessibilidade do sistema de transporte brasileiro, o sistema de transporte público, que já deveria ser acessível pela nossa legislação, pelo decreto 5296 desde 2014. Isso se estende a portos, a transporte sobre trilhos, sobre pneus, a pontos, a paradas, a terminais, e não estão acessíveis. E sem os descontos, mais brasileiros com deficiência terão tolhidos o seu direito de ir e vir. Além disso, milhares de pais e mães terão mais dificuldade ainda para levar seus filhos com deficiência a atividades de reabilitação, escola de lazer, por exemplo. A gente quer aprovar o projeto quanto antes possível. O problema é que o texto que voltou da Câmara Federal apresenta um jabuti que prejudica todo o setor de saúde do Brasil. Sem nenhuma discussão, foi incluído no texto a revogação das isenções do PIS e do COFINS de produtos para saúde e medicamentos, o que não constava no projeto inicial e nada tem a ver com isenção de veículos. Então, vamos trabalhar para aprovar o projeto, mas sem os jabutis, com transparência e sem prejudicar ainda mais a nossa saúde e os brasileiros com e sem deficiência. A audiência pública nesta quinta-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos, debateu a regulação do mercado de criptomoedas. Com o mundo virtual dando as cartas, dinheiro, como a gente conhece, está virando coisa do passado. Cada vez mais, as pessoas estão usando e ficando dependentes de transferências bancárias, cartões, Pix. Uma novidade está chegando aí, a criptomoeda ou cibermoeda. Trata-se de um meio de troca que usa uma tecnologia avançada. Um conceito tecnológico específico, que é a tecnologia de registro distribuído, uma tecnologia que, por si, é descentralizada. Essa ideia se contrapõe ao que a gente tem hoje de ativos desmaterializados e de sistemas centralizados. É como comparar o meu computador em casa, em que eu posso colocar dados, alterar dados, excluir dados com o meu comando com uma rede como a rede da internet, em que eu não posso fazer alterações sozinha. No Brasil, esse mercado de criptomoedas já movimenta algo em torno de 7 bilhões de reais. E o interesse só cresce. De 2019 para agora, aumentou 6 vezes. Aproximadamente 5 bilhões de importação de cripto neste ano foi divulgado pela estatística do Banco Central. 3 projetos tratando do assunto estão em exame na comissão. Especialistas e autoridades vieram contribuir com o debate. Existe regulação hoje para todas as empresas que operam em cripto no Brasil, sendo que nós já estamos sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, que é a Lei 9.613, e outras regras. Não obstante, fica clara a necessidade de termos uma legislação específica para o setor, de forma a aumentar o perímetro regulatório e a eficácia regulatória sobre todos os entes. É importante que o regulador, o supervisor, tenha condições de colocar regras flexíveis que se adaptem, permitindo a inovação, mas ao mesmo tempo permitindo a proteção do cidadão. E daí aqui nós estamos falando da previsibilidade, da possibilidade de que seja exigida a autorização,
de que sejam impostas sanções, inclusive com a retirada do mercado. Está em linha com esses pilares que foram trazidos. Está em linha porque ela é uma legislação principiológica, está em linha porque o foco é para regular as prestadoras de serviço. No debate, criticou-se a ideia de que qualquer novo serviço só possa ser explorado com autorização prévia. O temor é de que isso ingesse o mercado, já que a tecnologia evolui com rapidez. Talvez uma alteração pertinente nesse texto seria, o Banco Central poderá regulamentar novos serviços e não necessariamente impor a necessidade de uma prévia autorização. Duas comissões votaram projetos hoje de manhã. A Comissão de Educação e Cultura prorrogou até 31 de dezembro do ano que vem o funcionamento da subcomissão temporária para acompanhamento da educação na pandemia e aprovou o convite ao ministro da Justiça, Anderson Torres, para a audiência pública sobre a situação do Arquivo Nacional. Já a Comissão de Relações Exteriores aprovou a inclusão de cursos no sistema de ensino naval e a adesão do Brasil à Convenção sobre Crime Cibernético. As modificações do Senado feitas na PEC dos precatórios para tornar o programa Auxílio Brasil permanente e para vincular a flexibilização do teto de gastos às áreas da Seguridade Social serão analisadas pela Câmara dos Deputados na próxima terça-feira. Nesta quarta, o Congresso Nacional promulgou as partes da PEC que foram consenso entre senadores e deputados. Foram promulgados trechos da PEC dos precatórios que tiveram consenso nas votações da Câmara e do Senado. Já os pontos modificados pelos senadores terão nova votação na Câmara. Entre os dispositivos promulgados está um artigo que vai permitir o reajuste do teto de gastos públicos, abrindo cerca de 60 bilhões de reais a mais em despesas da União. E parte de outro artigo que reserva 15 bilhões de reais para vacinação e ações emergenciais e temporárias de caráter socioeconômico. Nesse artigo, o Senado incluiu uma vinculação, que em 2022 o dinheiro seja usado exclusivamente com gastos de ampliação de programas sociais, gastos com saúde, previdência e assistência social. Mas essa exigência não foi promulgada, porque ainda tem que ser votada na Câmara dos Deputados. O líder do governo no Senado garantiu que vai trabalhar pela aprovação do dispositivo e que o dinheiro será usado para pagar o Auxílio Brasil no valor de R$ 400 para as pessoas vulneráveis. A Câmara tem a sua prerrogativa de poder examinar o mérito da vinculação ou não. Mas no ponto central, que foram duas conquistas do texto do Senado, o programa permanente, para que não seja um programa transitório, a Câmara já se manifestou através do seu presidente e todas as lideranças da Câmara com quem tive reunido, que vai apoiar o caráter permanente do programa. E a segunda preocupação central, que é a vinculação. Eu não tenho dúvidas, pela compreensão que começa a haver entre as lideranças da Câmara dos Deputados, haverá a compreensão para manter essa vinculação. Outros senadores disseram que, com a promulgação fatiada, não há garantias de onde o dinheiro será usado. Nós vamos promulgar e o espaço fiscal de quase 60 bilhões de reais, fruto da mudança temporal para dezembro no cálculo, esse espaço fiscal fica solto. Ele vai escalar num artigo dependendo de votação da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara confirmou para a próxima terça-feira a votação das modificações feitas pelo Senado na PEC. O que nós podemos dizer é que nós viremos pautar esta PEC na terça-feira na Câmara dos Deputados, apreciar respeitosamente e com toda boa vontade, senador Carvalho, as alterações que o Senado fez, sem nenhum tipo de monitoramento à atividade de senadores e à atividade de deputados. E o presidente do Senado ressaltou a importância da promulgação da PEC dos precatórios. As mudanças legislativas e constitucionais que hoje promulgamos são um primeiro passo na busca por um espaço fiscal suficiente para permitir, de 2022 em diante, o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 por mês à população economicamente mais vulnerável.
Covid-19. Hoje, todos juntos, com a graça de Deus, conseguimos vencer essa etapa e promulgar ao menos parte do conteúdo original da PEC 23, o que vai beneficiar milhões de brasileiras e brasileiros. O plenário do Senado aprovou ontem o projeto de lei que autoriza o retorno da propaganda dos partidos políticos no rádio e na televisão. A veiculação estava extinta desde 2017. O projeto de lei trata da inserção anual garantida aos partidos políticos com registro no TSE. A propaganda partidária não tem relação com o horário eleitoral. Com a aprovação, os partidos recuperam a propaganda gratuita no rádio e na televisão. A ferramenta estava extinta desde 2017. O texto esclarece que a propaganda deverá servir para divulgar o programa do partido, incentivar a filiação e promover a participação política de jovens, mulheres e negros. Na lógica do bicameralismo, a soberania popular ganha em força e expressão quando o desenho das instituições permite a sua manifestação em mais de um formato, além de promover o diálogo e a cooperação entre elas. Essa é a razão de, em nosso país, o Congresso Nacional abrigar em suas duas casas representantes do povo eleitos pelo voto proporcional e representantes dos estados e do Distrito Federal eleitos pelo sistema majoritário. Os senadores também aprovaram um projeto que torna obrigatória a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa que vive com infecção pelo vírus HIV e das hepatites crônicas e de pessoa com hanseníase e com tuberculose. O texto determina que as penalidades aplicáveis recaem sobre todos os profissionais que trabalham com notificação compulsória. Não há dúvidas de que a população de pessoas soropositivas é estigmatizada e diariamente sofre com preconceito e com outras barreiras sociais que as impedem de desfrutar de plena cidadania na medida em que seu acesso a emprego, educação e a outros direitos são diretamente afetados. Os senadores também aprovaram o projeto que abre espaço para bancos e instituições financeiras brasileiras investirem no exterior recursos captados no país ou fora. O texto facilita o uso da moeda brasileira em transações internacionais. O PL também propõe o aumento do limite de dinheiro vivo que viajantes podem levar para o exterior. Ao invés dos atuais R$10 mil, os valores seriam de $10 mil, ou o equivalente em outras moedas. Portanto, é uma legislação que moderniza, torna o Brasil parceiro internacional, inclusive em regras muito mais explícitas de controle para evitar que as remessas possam financiar qualquer tipo de atividade ilícita, terrorismo, tráfico de drogas, evasão de divisas. A Comissão de Constituição e Justiça vai debater na semana que vem o projeto que facilita o porte de armas. A audiência pública foi aprovada na reunião dessa quarta-feira. Os senadores aprovaram ainda projeto que concede gratuidade na segunda via da identidade para pessoas de baixa renda e proposta que mantém incentivos fiscais à indústria de tecnologias da informação. A comissão aprovou a proposta que mantém os incentivos tributários e fiscais para empresas de tecnologia da informação e comunicação e de semicondutores. Atualmente, 504 empresas acessam os incentivos da Lei de Informática e 19 estão habilitadas junto ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria e Semicondutores. O artigo 4º da Emenda Constitucional nº 109 de 2021 prevê que o Presidente da República deve encaminhar ao Congresso Nacional um plano de redução gradual de incentivos e benefícios federais de natureza tributária. O objetivo é propiciar uma redução de pelo menos 10% dos incentivos e benefícios vigentes por ocasião da promulgação da emenda e estabelecer o limite de 2% do produto interno bruto para esses gastos tributários no prazo de 8 anos. O inciso 4, parágrafo 2º do artigo 4º prevê que a redução gradual prevista não se aplica aos incentivos e benefícios relativos ao regime especial estabelecido na Zona Franca de Manaus, as áreas de livre comércio e as zonas francas criadas por lei. Esta PEC, apenas faz um ajuste nesse inciso para incluir entre os incentivos e benefícios tributários aos quais não se aplica a redução gradual prevista naquele dispositivo, a política industrial para o setor de tecnologias da informação e comunicação e para o setor de semicondutores. A proposta simplesmente restabelece uma condição de equilíbrio que vigora com sucesso no país há cerca de 30 anos. A comissão também aprovou o projeto que torna gratuita a segunda via de documento para que
quem ganha até um salário mínimo ou esteja no cadastro único do governo federal. A gratuidade só vale em caso de furto ou perda em desastre. O texto ainda deve ser votado em plenário. A CCJ também agendou para a próxima terça-feira audiência pública para debater o projeto que flexibiliza a posse, a comercialização e o registro de armas de fogo e munições e sobre o Sistema Nacional de Armas. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, participou ontem de uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para discutir sobre a internet 5G. Ele destacou o valor arrecadado pelo leilão da nova tecnologia e disse que um novo leilão deverá ser feito no ano que vem. A Telebrás foi 21 bilhões, o 3G, não quero aqui dar o número exato, peço até a minha assessoria, em torno de 7 a 8 bilhões e o 4G em torno de 12 bilhões. Então nós tivemos aí 41 bilhões juntando o Telebrás, o 3G e o 4G. O leilão do 5G ele foi 47,2 bilhões, da onde nós vendemos 85% das frequências que estavam à venda. Então nós temos ainda 15%, a maioria delas na frequência 26 GHz, que é a frequência nova. No próximo ano, no primeiro ou no segundo semestre, já que está aprovado na Anatel e aprovado no TCU, podemos ter mais um leilão aí, completando essas 15 faixas, esses 15 espectros, assim que essa modelagem de negócio fique mais clara. Fábio Faria disse que os brasileiros precisam estar conectados à internet, principalmente por causa da pandemia. O ministro destacou que mais de 40 milhões de pessoas no país não possuem telefone celular. 5.570 cidades receberão 5G. Quantas localidades no Brasil não têm internet? Levantamos 9.800. No primeiro modelo que a gente fez, a gente achava que só ia ter dinheiro para 7.200. Aí depois a Anatel refez as contas e achava que a gente poderia chegar no valor de 43 bilhões, 46 bilhões e que a gente poderia atender 100% das comunidades. Isso significa que até o final dessas obrigações, nenhuma cidade e nenhuma localidade, nem uma comunidade rural ficará sem internet. A nova tecnologia promete revolucionar a indústria brasileira, de acordo com o ministro. Ele disse que a conexão por meio das rodovias será essencial para melhorar o escoamento da produção industrial. Nós teremos várias novas funções que precisaria que a gente tivesse as estradas conectadas, por exemplo, o agronegócio brasileiro. O agronegócio, você hoje com 4G em 1 km², você consegue colocar 10 mil sensores. No 5G consegue colocar 1 milhão de sensores. Então tudo seu ali vai estar conectado, desde o produtor rural pequeno como o grande produtor rural. E essa conexão, os sensores eles conectam com o caminhão, com a carreta que vai buscar os alimentos, que se conecta com um porto ou com um aeroporto, ou com um trem. Então, se a gente não tem a conexão das estradas, a gente perderia o canal de conexão, que é o escoamento. Mas com a facilidade que o 5G promete, a segurança de dados governamentais poderia ser prejudicada. Foi por isso que o executivo optou por separar a rede entre privada e pública. Porque eles estão fazendo rede privativa. Porque uma empresa só vai fornecer o serviço e essa empresa vai ficar responsabilizada se tiver algum vazamento, algum ataque. Então, provavelmente, isso é um modelo que já está sendo feito em todos os leilões. Todos. Daqui para frente, no mundo inteiro, todos estão fazendo rede privativa. O ministro aproveitou para destacar que o 5G vai ter impacto direto na educação. Pelas estimativas da pasta, 85 mil escolas serão conectadas à rede. Das 85 mil escolas, 72 mil com 5G standalone, que é o 5G da internet das coisas, para a gente capacitar os nossos jovens. O restante, o 5G non-standalone ou o 4G. Então, conectamos todas as escolas. Todas as escolas rurais também receberão conexão de fibra ótica de 4G ou 5G standalone.
A gente tem hoje um gap muito grande de escola rural. Nós temos 14 mil escolas rurais sem internet, conectamos 11 e vamos conectar essas 14 com o Wi-Fi Brasil. Que toda essa política, de fato, resulte para o Estado brasileiro, para nós todos como cidadãos, como consumidores dessas novas tecnologias, num ambiente saudável de vida, de bem-estar social, bem-estar econômico, realmente duradouro e condizente com o que a nossa economia, com o que o nosso país merece no status aí, na comparação aí da evolução dessa tecnologia e da inserção dela no âmbito mundial. Com base no relatório da CPI da pandemia, o jurista Miguel Reale Júnior apresentou ontem um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Senadores da CPI acompanharam o jurista. O pedido de impeachment protocolado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira tem 86 páginas e foi assinado por 17 juristas e um médico. Eles se basearam no relatório final da CPI da pandemia, que encerrou seus trabalhos em outubro, e consideram que, na pandemia de Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro se omitiu de cumprir o dever imposto pela Constituição. E o que ocorreu nesse país ao longo de quase 2 anos? Um imenso descaso para com a vida, a saúde e desrespeito ao sentimento de tantos quantos perderam seus parentes, seus amigos. É o conjunto da obra que está relatado aqui. E qual é o conjunto dessa obra? Parte-se da ideia fundamental do presidente da República, tantas vezes repetida, de que haveria necessidade de uma imunização de rebanho e que seria necessário que 60% a 70% da população brasileira viesse a ser contaminada. E, ao mesmo tempo, querendo movimentar a economia brasileira, receoso de que qualquer baque na economia poderia repercutir negativamente no processo eleitoral, conspirou contra todas as medidas sanitárias. Quando se apresentou um número de mortos significativos, ele disse: e daí? Esse daí dói na minha consciência até hoje. Há que se cumprir com o preceito constitucional da razoabilidade do tempo do processo. E se essa razoabilidade não for admitida, nós entraremos no Supremo Tribunal Federal com a ação de descumprimento de preceito constitucional. Participaram da entrega do documento os senadores Omar Aziz, que foi presidente da CPI da pandemia, Renan Calheiros, relator, e Randolfo Rodrigues, vice-presidente. A CPI apontou a ocorrência de crime de responsabilidade. Não coube e não cabe à Comissão Parlamentar de Inquérito requisitar o impeachment. E saudamos e cumprimentamos o Dr. Reale por ter liderado este grupo de juristas que fizeram a entrega dando consequência ao relatório da CPI. Para os senadores da base de apoio ao governo, esse novo pedido de impeachment contra Bolsonaro não terá consequências. A CPI não conseguiu uma prova sequer de crime cometido pelo presidente da República. Essa tentativa, de impeachment, esse pedido de abertura de processo de impeachment, é forçação de barra, é parte do jogo pré-eleitoral, não vai a lugar nenhum. É tentar requentar um fato político que já está ultrapassado. Existem diversas manifestações de diversos juristas que o relatório da CPI não tem guarida jurídica para poder promover ou ter como base a promoção de um pedido de impeachment. Não irá prosperar. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.